Campo elétrico, continuação / encerramento de teoria. Né? A semana passada, a gente começou, eu vou voltar aqui os slides, tá, gente? Para a gente fazer uma retrospectiva da loucura que foi a semana passada. Semana passada, a gente começou definindo o campo elétrico. Falamos que o campo elétrico é uma grandeza vetorial. Então, eu vou calcular módulo de campo elétrico. Eu vou determinar a direção do campo elétrico e o sentido. E a gente já começou a trabalhar com as fontes geradoras de campo. A gente dedicou basicamente a aula da semana passada inteira para falar de campo elétrico gerado por cargas pontiformes. A gente ainda vai falar um pouquinho desses campos. Vamos falar de placa paralela e de condutores ocos, tá? Que são partes mais tranquilas, porque são partes que envolvem menos conta, enfim, tá? E aí a gente encerra essa parte e depois deixa os exercícios. Se der tempo na aula de hoje, eu vou fazer alguns exercícios de exemplo. Não são exercícios ainda da apostila, tá? Para que a gente saia com pelo menos algumas referências de como se calcula esses campos. Aí a gente começou a falar de como calcular o campo elétrico quando a carga é uma carga pontiforme. Né? A gente viu que nós podemos calcular o campo elétrico utilizando duas fórmulas. A força elétrica dividida pela carga, que é o que está nesse slide aqui, ou essa outra fórmula aqui, ó. Deixa eu dar um destaque para ela aqui. Tá? Quando a gente for trabalhar nos exercícios de sala, a gente vai aplicar bastante as duas fórmulas. Tá? Aí a gente viu também, durante a aula da semana passada, como que a gente visualiza um campo. E essa parte ela é muito importante para a aula de hoje. A maneira que a gente usa para visualizar o campo, já que o campo é uma coisa meio que invisível, né? É desenhar o que nós chamamos de linhas de força. As linhas de força, de maneira mais simplificada, elas mostram a forma do campo elétrico. Essa região no espaço, ela tem uma forma, ela tem um shape. E essa forma é dada pelas linhas de força, ou linhas de campo elétrico. Tá bem? Aí a gente desenhou aqui, ó, campos elétricos criados por cargas positivas, que são campos de afastamento. A gente fez toda uma discussão na aula passada. Essa aula é bem complicada, né? Até sugiro que quem não assistiu a aula gravada faça isso, porque é uma aula bem louca. E campos de aproximação. Campos de aproximação são os campos gerados pelas cargas negativas. Tudo bem? Aí a gente também viu, na semana passada, o comportamento de uma carga quando é colocada dentro do campo. A gente fez todos os testes possíveis e imagináveis. A gente pegou uma carga geradora positiva e colocamos ali perto cargas de prova. Depois fizemos a mesma coisa com as cargas negativas, cargas geradoras negativas, e colocamos a carga de prova. E aí a gente concluiu, a partir de um conjunto de situações, que existe um padrão. Existe um padrão. De que padrão eu estou falando? Da carga de prova. Se a carga de prova, se ela for abandonada num campo, ela vai se movimentar dentro do campo. Só que o movimento da carga depende do sinal dela. Uma vez que a carga de prova é positiva, ela sempre se desloca a favor do campo elétrico. Está mostrado aqui, por exemplo, numa situação. Ó. Aqui tinha uma carga geradora positiva, nesse ponto aqui, ó, tá? Ela cria campos de afastamento em torno dela. Aqui tem um vetor de campo elétrico, ó. Tá vendo esse vetor branquinho aqui? Ele é um vetor de campo elétrico. E aqui eu tenho a carga de prova que foi colocada nesse ponto. Ela vai sofrer uma força elétrica de repulsão, certo? Então eu digo que ela tende a se deslocar a favor do campo elétrico. A gente até brinquei na aula, não sei se vocês lembram. A carga positiva, ela sempre fala sim para o campo.
Então, se você botar uma carga positiva num campo de afastamento, ela vai se afastar. Certo? Se você colocar uma carga positiva num campo de aproximação, ela se aproxima. Tá? Com a carga negativa é o contrário. A carga negativa, ela vai contra o campo. Então, aqui eu tenho um exemplo. Ó. Aqui tem um campo de afastamento, porque ele foi gerado por uma carga geradora positiva, mas a carga de prova é negativa. Então, se a carga de prova é negativa, ela se desloca, ou tende a se deslocar contra o campo. Tá bem? Beleza? O que a gente vai fazer na aula de hoje? A gente vai continuar discutindo essas questões de campo, mas agora a gente vai trocar a fonte geradora de campo. O que pode... A gente discutiu isso muito na aula da semana passada, sobre o que pode criar um campo elétrico. O que cria campo elétrico? Uma coisa para criar campo, ela precisa ter carga. Então pode ser uma carga pontiforme, pode ser um objeto maior, mas que tenha carga. Qualquer corpo carregado eletricamente vai criar em torno de si um campo elétrico. Então, o que a gente vai fazer na aula de hoje é pegar outros corpos e estudar esses campos elétricos criados por eles, tá? A gente vai começar a aula lembrando da carga pontiforme. Aqui. Quando uma carga pontiforme é colocada numa região, ela cria em torno dela um campo representado pelas linhas de força, certo? Tá, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer isso aqui, ó. A gente vai colocar frente a frente duas cargas pontiformes. Duas. Tá? Essas duas cargas pontiformes podem ser chamadas de dipolos, dipolo elétrico. Tá? Veja na primeira figura aqui, ó. Ó. Aqui eu tenho uma carga pontiforme. Aqui eu tenho uma outra carga pontiforme. Elas foram colocadas separadas a uma distância qualquer. Observa que quando você coloca uma carga pontiforme perto da outra, você tem as linhas de campo. Tá vendo as linhas aqui, ó? Só que essas linhas, elas assumem um formato diferente do que aquelas linhas de uma carga sozinha. Tá? Por que isso acontece? Por que quando eu coloco uma carga perto da outra, o campo elétrico fica diferente? Porque, na verdade, quando você coloca uma carga perto da outra, cada uma das cargas cria um campo elétrico. Então, a carga da esquerda está criando um campo. A carga da direita está criando um campo. Quando você aproxima as duas cargas, esses campos eles se somam, eles se misturam. Você cria um campo elétrico, olha o nome, campo elétrico resultante. Vamos fazer uma analogia, de novo, com a gravidade. Com a gravidade. Pensa no sistema solar. Você tem o Sol e os planetas, certo? Vocês concordam comigo que no sistema solar, todos os corpos criam um campo gravitacional em volta de si? Não é só o Sol que tem gravidade. A Terra tem gravidade, Marte tem gravidade, Saturno tem gravidade. Então, quando você aproxima dois corpos grandes, os campos de gravidade se misturam. E você cria um campo resultante. Nos campos elétricos acontece a mesma coisa. A mesma coisa. Tá? Então, as figuras que vocês... Essa aqui é uma figura que mostra o campo elétrico gerado por duas cargas. E aqui também, ó. E o que é interessante nessas fotos? A forma do campo elétrico é diferente. A forma do campo elétrico é diferente. Tá? Eu percebo que nessa primeira situação, as linhas de força
elas vão formando como se fosse uma... Eu sempre olho para isso e penso numa cebola. Se você olhar para uma cebola, você vai ver ela meio assim, toda cheia de estrias, assim, cheia de riscos, tá? Isso é um tipo de campo elétrico. Aqui você tem um campo elétrico um pouco diferente. Tá vendo? Ó? Aqui, deixa eu desenhar. Aqui as linhas... Peraí. Ó, no primeiro caso, as linhas elas estão fazendo isso, ó. Tá vendo? Elas vão formando uma espécie de linhas contínuas, tá? Na parte de fora aqui, ó, você vê as linhas parecendo quando a carga está sozinha. Ó, aqui e aqui, tá vendo? Ó? Isso é a forma do campo elétrico. Tá bem? Já no segundo desenho, a gente tem umas linhas meio estranhas. Elas fazem assim, ó. Ela faz isso aqui. Tá? O que os exercícios podem te perguntar em relação a isso? Por que as linhas são diferentes? Se você aproximou uma carga da outra, você gerou um campo elétrico ali no meio, por que as linhas são diferentes? A resposta para essa pergunta está aqui, ó. Vamos lá de novo. Dá um zoom aqui. Ó. No primeiro sistema, eu tenho uma carga do lado esquerdo e uma carga do lado direito. Observa que neste desenho, as linhas do campo elétrico, elas estão saindo da carga da esquerda. Porque a carga da esquerda é positiva. Então, se a carga da esquerda é positiva, ela vai criar um campo de afastamento. Afastamento. Porém, a carga da direita, a carga geradora da direita, é negativa. Ah, então se a carga da direita é negativa, ela vai criar um campo de aproximação. Então, tipo, é um negócio muito louco, porque você tem uma carga que cria campo de afastamento. Aí depois você tem uma outra carga aqui que cria campo de aproximação. Então, tipo, quando você junta as duas, é como se o campo elétrico de uma carga grudasse na outra. Você cria um campo que é uma mistura de um campo de afastamento com um campo de aproximação. Então, se um lado afasta e o outro aproxima, você tem exatamente esse padrão de figura. Então, normalmente, o exercício vai te apresentar as linhas e vai te perguntar, olha, as cargas são iguais ou diferentes? Qual carga é positiva? Claro que numa figura como essa daqui, ó, do lado esquerdo, você não consegue saber qual carga é positiva. Você só tem o formato das linhas. Então, esse formato de linhas... Peraí. Opa, perdão. Esse formato de linhas indica campo resultante de duas cargas puntiformes com sinais opostos. Tá? O que a gente vai fazer na aula de campo, de exercício? A gente vai calcular o campo no meio das cargas. Bem ali no meio. Nós vamos ter uma técnica para você fazer o cálculo do campo resultante. Tá? Você pode calcular o campo resultante em qualquer lugar. Geralmente a gente calcula no meio das cargas. Tá? É bem perceptível, é mais fácil de você perceber a influência dos campos quando você calcula o campo no meio das cargas. Tá? Tem uma técnica para fazer isso. Já no desenho de baixo, a gente percebe um padrão de linhas diferente. Tá? Nesse padrão de linhas diferentes,
vai acontecer das cargas terem sinais iguais. Nesse caso aqui, como as linhas estão se afastando das duas cargas, a gente sabe que as cargas são negativas. Desculpa, positivas. Se as cargas fossem negativas, as linhas seriam iguais, só que entrando. Tá? Chamo atenção para o formato das linhas e para o sentido. Então, o formato é esse que vocês estão vendo aqui, tanto para duas positivas, como para duas negativas. Agora, como é que eu evidencio que as duas são positivas? Pela indicação das setinhas aqui. Tá? Por isso que esse desenho ele é importante que a gente entenda. Claro que você não vai precisar desenhar esse tipo de desenho na prova, até porque vocês fazem prova de múltipla escolha. Mas o cara vai te apresentar o sistema e te perguntar, ó, cargas de mesmo sinal ou sinais opostos? Tá? Outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, deixa eu escrever isso aqui então, ó. Campo resultante campo resultante de duas cargas multiformes com o mesmo sinal. Tá? Mesmo sinal. Peraí que tem gente chamando aqui no chat. Ó. Puta, tem uma pergunta muito legal que fizeram aqui. Não sei se vocês perceberam, é um detalhezinho, tá? Mas é um detalhe bem importante. Quando as cargas têm sinais opostos, o campo ele tem esse padrão que parece uma cebola. Quando as cargas têm mesmo sinal, o que perceberam aqui no chat? Deixa eu trocar de cor aqui. Quando as cargas têm o mesmo sinal, vocês percebem que aqui no meio ó, tem uma região vazia? Essa é uma boa pergunta para o exercício de fazer. O que está acontecendo aqui que o campo elétrico tem um buraco? Estou dando uma dica já. O que está acontecendo ali no meio para o campo elétrico ter um buraco? Vocês estão percebendo que tem um buraco ali. Na semana passada, uma das coisas que nós falamos sobre as linhas é que quanto mais concentradas elas estiverem, maior é a intensidade do campo. Lembra disso? Quanto maior a concentração de linhas, mais forte é o campo. O que acontece? Quando as cargas têm o mesmo sinal, bem no meio delas, bem no meinho, os dois campos elétricos acabam se anulando. Anulando. É como se existisse ali no meio, gente, uma região onde não tem campo elétrico. Não tem. E parece um pouco paradoxal, né? Você fala, mas peraí, Danilo, como que uma região que está no meio de duas cargas não pode ter campo? Porque um campo anula o outro. Um campo anula o outro. Então, quando vocês observarem esse tipo de desenho de cargas de mesmo sinal, vocês sempre vão observar esse buraco aqui no meio, ó. Tá? Quando as cargas têm sinais opostos, isso não acontece. Por que isso não acontece? Porque aqui no meio os campos não se anulam. Os campos não se anulam. E isso é muito interessante da gente observar pelo seguinte: se aqui, nesse desenho, ó, aqui embaixo, o campo é zero, significa que se eu colocar uma carga de prova aqui, ela vai ficar parada. Ela fica absolutamente parada. Porque ela está numa região que é como se tivesse um vácuo de campo elétrico. Agora, isso a gente discutiu na semana passada. Se você coloca uma carga de prova num lugar que não tem campo elétrico, a carga não se mexe. Então, vamos observar aqui, ó. Vamos colocar aqui um ponto, peraí.
eu vou pegar esse ponto aqui, ó, e vou chamar esse ponto de ponto P, tá? E vamos fazer uma anotação aqui. Ponto P. O ponto P é uma região na qual o campo resultante é zero. Ô, deixa eu contar um negócio pra vocês. Tipo, não tem a ver com essa aula, mas é muito louco isso. Eu tava lendo os negócios de física outro dia, e eu me deparei com uma expressão que eu não conhecia. Eu tava lendo uns negócios de gravitação, eu gosto dessas coisas de planeta, eu sou bem interessado nessas coisas de planeta. E aí, eu tava lendo um negócio, na verdade era um podcast, e tem um cara que tipo, não sei se vocês conhecem ele, ele chama Sérgio, eu não sei exatamente o sobrenome dele, mas ele é dono de uma página chamada Space Today. Tipo, tudo que é coisa de astronomia, de missão espacial, essas coisas que eu fico contando para vocês aqui na aula, boa parte dessas coisas eu escuto nesse podcast do cara. E ele falou uma expressão que eu nunca tinha ouvido falar. A expressão é ponto de Lagrange. O que é o ponto de Lagrange? Imagina um sistema solar com vários planetas. Cada planeta cria um campo gravitacional. O ponto de Lagrange é um ponto onde a soma de todos os campos gravitacionais é zero. Então, tipo, é muito bizarro imaginar que se fosse possível nós colocarmos um planeta no ponto de Lagrange, esse planeta ficaria parado. Ele não vai ficar orbitando, porque você colocaria o planeta numa região onde, embora existam vários campos, a soma desses campos é zero. Então, isso vai acontecer, gente, em campo gravitacional, em campo elétrico e no campo magnético também. Quando eu aproximar, a gente vai discutir isso no magnetismo, quando eu aproximar dois ímãs, dependendo de como eu aproximar os ímãs, pode existir um ponto ali no meio em que a soma dos campos magnéticos também dê zero. Tá? No caso do campo elétrico, que é o que a gente está estudando, isso só ocorre se as cargas tiverem o mesmo sinal. Tá? Quando a gente for fazer conta, isso vai ficar muito claro. Por que as cargas têm que ter o mesmo sinal para existir esse ponto? Tá bom? Beleza? Então, em cima acho que da pergunta que fizeram aqui no chat, era basicamente isso. Tá? Se quiserem tirar print, vocês já imaginam o seguinte, né? Para eu calcular o campo resultante, eu vou ter que fazer uma soma de vetor. Eu vou ter que desenhar um vetor de um campo, desenhar o outro vetor, e aí fazer a soma vetorial, tá? Que aí depois a gente comenta. Beleza? Posso trocar aqui já, né? Pode? Pode. Vamos lá. Continuando. Opa. Aqui tem um vídeo. Deixa eu compartilhar o som também. Eu vou ligar um vídeo aqui, onde o cara faz uma experiência. O que ele faz? Ó? Ele pega aqui uma bacia, uma tigela, um desses pirex, e ele coloca água aqui dentro. Né? E aí ele vai jogar aqui dentro sabão em pó. Tá? O sabão em pó, ele é formado por íons. Ele é uma substância iônica. Então, na hora que o sabão em pó for colocado na água, aqui dentro vai ficar cheio de carga elétrica. E aí, tá vendo essa bolotinha aqui, ó, de um lado, e essa outra bolotinha do outro? Essas bolotinhas, elas vão representar as cargas pontiformes. Então, ó, nota que do lado esquerdo, essa bolotinha ela tá ligada num fio, ó. Tá? Isso aqui deve ser um polo negativo, por exemplo. E do outro lado, a bolotinha tá ligada num outro fio, tá vendo, ó? Tá? E aqui no meio, o cara vai jogar o sabão. Como as partículas de sabão, elas são iônicas,
elas vão se comportar como cargas de prova. Então, a gente vai conseguir ver o formato das linhas de campo elétrico, tá bom? Vou colocar aqui para a gente ver. Espera aí. Então eu vou colocar aqui um pouquinho de sabão em pó na superfície e vou ligar o nosso gerador de alta tensão. Então, coloquei um tecido escuro aqui embaixo, vou colocar mais sabão e vamos começar de novo. Ele vai ligar o gerador. Olha lá. E aí você já começa a perceber a formação das linhas, ó. Olha as carguinhas se mexendo aqui no campo. Então dá para perceber aí, né? Linhas de campo elétrico saindo de um dos eletrodos e se dirigindo até o outro. Tá vendo? Ele falou que as linhas estão saindo daqui, ó. Provavelmente ele sabe que as linhas estão saindo daqui, porque aqui deve ser o polo positivo. Aqui deve ser a carga positiva. Ela está ligada no polo positivo da tomada. Tá? Aqui, ó. E aí, essa outra... É muito louco isso, né, cara? É muito louco. Mano, eu vou falar uma coisa pra vocês. Deixa eu falar a coisa mais legal que tem é laboratório de física, cara. Vocês não têm noção de como é divertido o laboratório de física. Cá entre nós, eu acho mais divertido que o laboratório de química. Tá? Porque as experiências são muito divertidas. Essa é uma experiência que a gente faz em laboratório de física. Quando você vai fazer faculdade, se tem alguma parte de física da faculdade, a gente acaba fazendo essa experiência. Super simples, tá? Beleza? É uma forma de ilustrar o tal do dipolo elétrico. Tá? Ah, eu acho muito mais legal, cara. E assim, a minha formação, ela é de químico, né? Tipo, eu não fiz faculdade de física. A vivência que eu tenho de física são as matérias que eu fiz na faculdade. A gente faz algumas matérias ali na química, também faz um pouco. Cara, mas falar que em termos de laboratório é muito mais legal. Se bem que é legal também laboratório de química. É gostoso. Se, por exemplo, a gente fez, quando eu estava na faculdade, a gente fez aspirina no laboratório. A gente separou o óleo essencial do cravo. Tinha umas coisas bem legais que a gente fazia também de química. Mas, cara, as de física eram muito top. Sem comentários. A gente fez experiência de ótica, com refração de luz. É bem, bem divertido. Tá? Bom, tudo bem, então. O que você precisa saber em termos de campo elétrico de duas cargas? Em termos práticos, né? Você precisa saber a representação, que é essa daqui. E na aula de exercícios, a gente vai dar uma atenção especial para calcular o campo resultante, tá? Que aí é um caso um pouco mais de contas mesmo, beleza? Então tá aí o campo elétrico gerado por duas cargas. Espera aí, deixa eu trocar aqui. Aqui, já foi. Ó, olha para essa imagem. Olha para esse desenho. Eu tenho aqui três cargas. Três cargas. Do mesmo jeito que você pode aproximar duas, você pode aproximar três cargas, você pode aproximar quatro cargas, você pode aproximar cinco cargas, e assim quantas você quiser. O que a gente percebe com o desenho? Que quanto mais cargas você aproxima, mais complicada fica a linha de campo. Tá vendo? E aí, observe um outro detalhe, ó. Essa carga aqui, ó, ela é positiva. Tá vendo? Ela é positiva. Como é que eu sei que ela é positiva? Porque as linhas estão saindo dela, ó. Tá vendo? Estão saindo. Afastamento. Essa outra carga aqui, ó, também é positiva. Também é positiva. E essa carga é negativa. Olha que interessante, gente. Perto da carga negativa, tá cheio de linha, tá vendo? Ó? Então, nessa região aqui, ó, o campo deve ser bem forte. O campo elétrico deve ser bem forte. Tá? Por outro lado, tem uma região aqui, ó, meio vazia, tá vendo? Meio vazia. Provavelmente por quê? Porque nesta região, o campo elétrico deve se anular. Deve se anular. Por conta da disposição das cargas, por conta dos valores. A gente não consegue ter uma precisão disso, tá? Mas é um campo que aqui está bem fraquinho.
Tá bom? Então, por exemplo, numa situação como essa, o exercício poderia te perguntar, olha, carga positiva, aqui, qual que é o sinal dela, né? Positiva, positiva e negativa. Tá? Beleza? Tá, aqui é só um exemplo para ilustrar que o cara pode colocar quantas cargas quiser. Se ele desenha as linhas, você consegue analisar isso de maneira bem pontual. Olha, consigo saber onde o campo é mais forte, consigo saber onde o campo é mais fraco pelo afastamento das linhas, e eu consigo também prever o sinal da carga, porque eu sei se as linhas estão se afastando ou se elas estão se aproximando da carga. Tudo bem? Beleza? Ok. Podem tirar print dessa foto, se quiserem. Se quiserem tirar print para deixar ilustrado, do resumo e tal. Maravilha. Maravilha. Bom, terminamos a parte de carga pontiforme. Acabou. Carga pontiforme é isso aqui. Ok? Agora nós vamos fazer uma outra coisa. Nós vamos criar um campo elétrico bem especial. Esse campo elétrico, ele tem um nome bem pomposo. A gente vai chamar ele de campo elétrico uniforme. Olha o nome do campo, gente. Uniforme. Ora, se o campo elétrico se chama uniforme, é porque o campo elétrico só tem uma forma. Ele não é um campo elétrico todo rebuscado, todo com linhas dobrando. Ele é um campo especial. E ele é especial, sobretudo, porque ele nos permite fazer contas que o outro campo não nos permitirá. Onde eu quero chegar com este comentário? Se tiver uma questão de campo elétrico para cair no vestibular, vai ser disso aqui. Provavelmente. Tá? O assunto campo elétrico, ele não é um assunto que caia muito. Quando aparece, a probabilidade de que seja um campo uniforme é maior, porque eu consigo fazer mais contas com ele. Tá? Como é que a gente cria esse campo? Bom, deixa eu ler aqui a frase com vocês, né? Ó, vamos ler juntos. Olha o que ele fala. Caso o campo elétrico seja constante em todos os pontos de uma região, porque veja como essa frase é importante. O que a gente aprendeu lá no começo do assunto? A gente aprendeu assim, olha, você pega uma carga geradora, em volta dela tem um campo. Só que quanto mais longe você está da carga, mais fraco é o campo. Tanto é que na fórmula de campo elétrico tem a distância, certo? Agora imaginem que você consiga criar um campo onde o valor do campo é sempre o mesmo. Não importa se você está longe, se você está perto, o campo tem sempre o mesmo valor. Quando a gente fala que o campo tem sempre o mesmo valor, significa que o campo é uniforme. Ele vai estar sempre apontando para um lado, sempre com a mesma direção, sempre com o mesmo sentido e sempre com o mesmo módulo. A única forma de você criar este campo é fazer um processo de eletrização, mas não com duas carguinhas pontiformes. Agora a história é outra. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar uma placa de metal e vou eletrizar ela. Vou pegar uma outra placa de metal e aproximar as duas assim, ó. Tá vendo? Elas vão ficar bem pertinho uma da outra. Quando eu aproximar as duas cargas, uma carga positiva e uma negativa, aqui no meio delas vai aparecer um campo uniforme. Tá? No desenho, ele não está tão nítido, mas dá para perceber. Ó. Aqui você tem uma placa, tá vendo? Ó? Isso aqui é uma placa de metal. Beleza? Aqui tem uma outra placa, tá? De metal. Aqui o sistema está desligado. Aqui está o sabão em pó, tá vendo? Aí o que o cara fez? Ele pegou uma placa e ligou no polo positivo.
Exemplo. A placa superior ligou no polo positivo. Tá? E a outra placa ligou no polo negativo. Tudo bem? E aí você tem aqui, ó, as linhas. Percebam um padrão de linhas extremamente organizado. Tá vendo que as linhas, elas não se aproximam e nem se afastam? Diferente daqueles casos anteriores. Nos casos em que as cargas eram pontiformes, tinha lugar que as linhas estavam mais condensadas, tinha lugares onde as linhas estavam mais afastadas. Aqui não, ó. Aqui o campo é uniforme. Tá? A gente representa o campo assim, ó. Você desenha a placa, uma placa aqui em cima. Uma placa aqui embaixo. E sabe uma coisa curiosa que eu esqueci de falar para vocês? Volta aqui no desenho, ó. Aqui fora, isso não acontece, ó. É muito estranho. Tipo, aqui dentro acontece um campo bonitinho. Só que, mano, aqui fora tá tudo uma zona, tá vendo? Então, o campo, na verdade, gerado, ele é entre as placas. Não fora delas, mas entre as placas. Ali eu consigo gerar esse campo, tá? Sempre que for a placa de metal, o campo vai ser uniforme. Sim. Sim. Essa é a característica de campo uniforme. Placas de metal eletrizadas, né? Eles têm que ter eletrizadas. Tá? Não pode ser uma carguinha pontiforme. Tem que ser uma placona. Tá? Quer dizer, uma coisa que a gente vai perceber, né? É que o formato do corpo determina o campo. O formato. Quando a carga é uma bolinha, o campo é todo espichadinho. Quando você tem plaquinhas, o campo é todo penteadinho. Parece que está penteado, que nem cabelo, né? A gente vai desenhar assim, ó. Vamos desenhar aqui as linhas. Ó. Linha, 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 linha. Tá? Beleza? Aí, gente, como é que eu desenho o vetor do campo? O vetor. Bom, depende do sinal, né? Por exemplo, se a placa de cima for positiva, suponha que a placa de cima seja positiva e a placa de baixo negativa, aí o vetor, ele vai, o do campo elétrico, né? Ele vai de cima para baixo. Ele vai de cima para baixo. Tá? Beleza? Se as cargas estivessem trocadas, aí o vetor estaria indo para cima. Tá? Beleza? Tranquilo? Outra coisa importante é que se o campo é uniforme, isso quer dizer o seguinte. Imagina, por exemplo, vamos pegar alguns pontos aqui no meio da placa. Ó. Vou pegar aqui o ponto A, o ponto B e um ponto C. Então eu peguei um ponto A que está bem próximo da placa positiva. Peguei um ponto B que está no meio das placas. E peguei um ponto C que está mais próximo da placa negativa. É muito importante que a gente não esqueça que o campo elétrico no ponto A tem o mesmo valor do campo elétrico no ponto B, que tem o mesmo valor do campo elétrico no ponto C. Tipo, não importa se o ponto está mais próximo da placa positiva ou da negativa. O módulo do campo é exatamente o mesmo. Por isso que eu chamo ele de uniforme. Por isso que eu chamo ele de uniforme. Só que daí tem uma consequência disso. Tá? Tem uma pergunta aqui no chat que eu estou segurando para fazer, eu já vou responder ela.
tá? Eu já li a pergunta, ela é uma pergunta bem importante. Mas para eu responder essa pergunta, eu preciso terminar esse raciocínio. Então, tipo, qual que é a loucura do negócio? Vocês lembram que o campo elétrico, por definição, é a força elétrica que atua sobre uma carga de prova? Sim ou não? Só que, mano, olha só que foda isso aqui. Dá uma olhada nessa conta. Campo é força sobre carga. Isola a força elétrica. Fel é igual a campo vezes carga de prova. Então imagina que você botou uma carguinha de prova lá. Agora, olha que legal. O campo é constante, não é? O campo é constante. A carga de prova também é constante. Agora, pelo amor de Deus, gente, se eu multiplico dois números constantes, vocês concordam que o resultado da conta tem que ser constante também? Cara, e isso é a coisa mais importante desse campo. Por quê? Se você colocar uma carga de prova dentro do campo, ela vai sofrer uma força. Só que esta força é constante. Constante. Então, ó, vamos escrever isso aqui, ó, que essa é a conclusão desse slide. Conclusão. No campo elétrico uniforme, no céu, vírgula, a força elétrica que atuará na carga de prova é constante. E aí, gente, nós vamos ter que voltar para a mecânica. Vamos voltar para a mecânica. O que a segunda lei fala sobre força? Não é massa vezes aceleração? Então pensa, se a força, vamos lá, do começo, o campo é constante. Se o campo é constante, a força também é. Se a força é constante, a aceleração é constante. Agora vamos lá, me ajuda. Me ajuda. Qual é o tipo de movimento que vocês conhecem? Tem vários, tá? Mas me dá um exemplo de um tipo de movimento em que a aceleração do corpo é constante. Alguém consegue me dar um exemplo? Movimento onde a aceleração do corpo é constante. Nós já estudamos, tá? Dica, nós já estudamos. Move! Exatamente. Exatamente. Então, os exercícios, eles gostam desse campo porque a partir desse tipo de campo você pode usar a equação de Move, você pode usar vovô ateu, você pode usar Torricelli, você pode usar sorvetão, você pode calcular tempo de queda de carga, vira um problema de mecânica. Vira um problema de mecânica. Tudo bem? Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de situações que podem aparecer relativas a isso. Tá? Porque me fizeram uma pergunta aqui, agora eu posso abrir a pergunta. A pergunta que fizeram aqui é a seguinte, ó. Professor, tipo, essa pergunta é de gente que já sofreu com eletrostática. Olha o tipo da pergunta. Professor, no campo elétrico uniforme, a força elétrica seria igual ao peso? Olha que pergunta louca. Porque, tipo assim, quando você coloca uma carga no campo, essa carga ela vai sofrer ação do campo elétrico. Ou seja, ela vai ter uma força. Só que se a carga tiver massa, ela também vai ter peso. Então, existem exercícios, e nós vamos fazer
2 desses, na aula da semana que vem, em que você tem que... O cara mete a carga dentro do campo e ele pede para você calcular uma força resultante, velho. Você vai ter que considerar que a carga tem peso, que a carga tem uma força elétrica. Então, podem acontecer uma série de situações. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos. Tudo bem? Beleza? Vocês querem tirar alguma dúvida? Fala aí, pode falar. Não? Tá, podem tirar print. Só o ódio, né? Eu imaginei que você tivesse sofrido já com isso. Pela tua pergunta, eu falei, mano, ela já andou mexendo nos exercícios de eletrostática. Porque, cara, tem uns exercícios que nem parece de eletricidade. Tipo, parece mais de mecânica mesmo. Tá? Vou trocar o slide, tá? Sim, sim. Bom, vamos pegar alguns exemplos, então, de situações que a gente vai ter que mexer com essa questão das forças, tá? E aí, respondendo a pergunta aqui, deixa eu ler de novo a pergunta aqui. Ó. A pergunta era a seguinte: professor, no campo elétrico uniforme, a força elétrica seria igual ao peso? Então, vamos pensar em algumas possibilidades. Vamos imaginar, por exemplo, que você tem aqui uma placa. Nossa, peraí, gente, que horror. Ó, você tem uma plaquinha. E aí, essa placa ela tem carga positiva, vai, por exemplo. Tá. Ela foi positivamente carregada. E aqui embaixo, eu tenho uma placa negativa. Tá bom? E aí, vamos imaginar que eu coloque aqui uma carga de prova. Então, isso aqui é uma carga de prova. Tá? Dependendo do sinal dessa carga, a força elétrica pode atuar para baixo ou para cima. Então, vamos imaginar que essa carga de prova ela tenha uma carga, por exemplo, negativa, e ela tem uma certa massa. Então, a carga tem massa. Então, vamos escrever aqui, ó. Se a carga de prova possui massa, essa carga ela vai estar sujeita não apenas à ação da força elétrica, mas também à ação da força gravitacional. Então, neste contexto, eu teria duas forças agindo nela. A primeira força é a força elétrica, apontando para cima. E uma segunda força seria a força peso. Tá? Então, o que pode acontecer? Peraí. O que pode acontecer? 3 situações. Vamos escrever aqui, ó. 3 possibilidades. A primeira possibilidade é a força elétrica ser igual ao peso, em módulo. Né? Uma está para baixo, outra está para cima, ok? Mas o módulo igual. Se isso acontecer, o corpo está na primeira lei. Ele está em inércia. Então, por exemplo, um tipo de questão muito comum é, ele te dá a situação, tá? E aí ele pergunta, por exemplo, para você assim, qual deve ser o valor do campo elétrico para que essa carga fique parada? A gente vai fazer um exercício muito parecido com isso na aula, tá? Qual deve ser o valor do campo elétrico nesse ponto para que a carga fique parada? E aí você vai igualar o peso com a força elétrica, e aí vai desenvolver os cálculos. Mas existem outras possibilidades. A primeira é essa.
A segunda possibilidade é a força elétrica ser menor que o peso. Ô, gente, o que acontece com essa carga se eu soltar ela no campo, sabendo que a força elétrica é menor que o peso? Se isso acontecer, a força resultante estará para baixo. Então eu teria uma segunda lei. Aí o cara pode pedir para você calcular a aceleração, porque daí o que vai acontecer com a partícula? Ela vai cair. Mesmo ela tendo a força elétrica atuando para cima, essa força não é suficiente para anular o peso. E aí a partícula entra em queda. Não é uma queda livre, mas é uma queda. É uma queda. Aí o cara pode pedir tempo de queda, ele pode pedir a velocidade com que a partícula chega na outra placa. Claro que aí ele vai ter que dar distâncias, ele vai dar um monte de dados, tá? Mas é muito importante que a gente observe que para resolver esse tipo de questão, eu tenho que pensar mais na mecânica do que na eletricidade propriamente dita, tá? E aí eu tenho a terceira possibilidade. A terceira possibilidade seria a força elétrica. Ah, deixa eu só colocar uma coisa, né? Se a força elétrica for menor que o peso, então se terá uma aceleração para baixo. Faz sentido isso, gente? Porque a força resultante está para baixo. Ok? Na terceira situação, você teria a força elétrica superando o peso. Você está numa segunda lei também, só que nesse caso a aceleração está para cima. Tá? Beleza? Aí, gente, como diz o filósofo, é só Jesus na causa, tá? Esses dois últimos casos, eles são mais raros de aparecerem, tá? O caso mais comum é onde a força elétrica se iguala ao peso, tá? E aí depois ele vai fazer algum tipo de pergunta ali, tá bom? Beleza? Tranquilo? Só ladeira abaixo, exatamente. Só ladeira abaixo. Você quer ver uma outra coisa que ele pode perguntar? Tira o print para mim dessa tela, por favor. Tira aí o print. Quer ver uma outra situação? Espera aí. Ah, tá. Deixa eu apagar isso aqui. Tá. Agora olha o que eu vou fazer. Vamos desenhar de novo as placas. Olha um outro tipo de problema. Aqui. Placa positiva. Placa negativa. Só que agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou lançar... Presta atenção no que eu vou falar agora. Acorda aí. Eu vou lançar uma carga com uma velocidade dentro do campo. Tudo bem? Beleza? Então imagina que a carga veio por aqui, ó. E ela entrou no campo, tá? Vamos imaginar que a carga de prova seja positiva. Olha essa pergunta de $1 milhão. Vai. Que tipo de movimento essa... Ah, deixa eu colocar uma outra condição. Suponha que a massa da partícula seja desprezível. Isso aqui é tudo questão teórica, tá? São questões teóricas. Isso pode muito bem ser cobrado sem nenhuma conta. Aí o cara fala assim, considere uma carga de prova positiva de massa desprezível que foi lançada no interior do campo elétrico uniforme e ela adentrou o campo com uma certa velocidade. Ok?
Que tipo de movimento essa partícula vai descrever, gente? Se ela entrar no campo desse jeito. Move, acho que não. Mu, acho que não. Ó, eu vou dar uma dica. Na verdade, existem dois movimentos aqui. A dica é essa. Na verdade, existem dois movimentos acontecendo. Porque, veja, quando a partícula entra no campo, ela já tem uma velocidade. Eu posso dizer, para quem escreveu o movimento uniforme, eu posso dizer que quando a partícula estava aqui fora, ela estava em movimento uniforme. Por que quando a partícula está lá fora, ela está em movimento uniforme, gente? Porque ali fora não tem nenhuma força agindo nela. Ali não tem nenhuma força. A força, ela vai passar a existir quando ela entrar no campo. Quando ela entrar no campo. Aí, a hora que ela entra, ela fica sob a ação da força. E aí vai começar um movimento, gente, parabólico. Sabe aquele caso que a gente estudou na mecânica, que você joga um corpo do... Opa, peraí. Sabe quando você joga um corpo do alto de um prédio e o corpo faz assim, ó? Ele faz isso? Peraí, deixa eu desenhar aqui. Aqui, ó. Ô, diacho. Aqui. Ó, imagina que você tem o alto de um prédio. Aqui tá a bolinha. Você joga a bolinha assim, com velocidade V. Quando essa bolinha entrar, quando essa bolinha sair voando, ela não vai fazer isso aqui? Tuf. Mano, essa bolinha vai fazer a mesma coisa. Por que ela vai fazer a mesma coisa? Porque na hora que ela entrar em contato com o campo elétrico, vai passar a agir sobre ela, uma força elétrica. Essa força elétrica, nesse exemplo, estará para baixo. Igualzinho uma força-peso, ó. Então a partícula, ela vai descrever um movimento de lançamento. Então, por exemplo, nos exercícios mais complicados, o cara pode pedir para você o alcance dessa bolinha. Porque quando ela entrar no campo, ela vai passar a descrever um movimento de curva. Ele pode pedir para você calcular quantos centímetros essa carga andou até cair. Ele pode criar uma questão de mecânica a partir de uma situação que é de eletricidade. Então, aqui você tem um movimento bidimensional. Vixe Maria. Por quê? No eixo horizontal, ela continua em movimento uniforme. Porque não tem nenhuma força horizontal agindo nela. Então, ela não acelera na horizontal. Agora, no eixo vertical, aí é move. Perceberam o tamanho do problema que fica? Beleza? Então, são situações que podem aparecer, tá? Nos exercícios da apostila, tem várias dessas. Tem partícula que fica parada no campo, porque ela equilibra com o peso. Tem partícula que entra no campo e cai. Tem partícula que entra no campo e sobe. Isso vai depender da orientação do campo, do sinal da carga, tá? A única coisa que a gente sabe que, tipo, não vai mudar é o peso, né? O peso está sempre para baixo. Só que tem que tomar cuidado nesse tipo de exercício. Por quê? Porque às vezes o objeto que eles jogam dentro do campo é tão pequenininho. Por exemplo, se o cara jogar um elétron no campo, provavelmente ele vai falar no exercício que a massa é desprezível. Uma vez que a massa é desprezível, eu desconsidero o peso. Tá? Mas o que chama a atenção, né, com esses exemplos é a quantidade de situações diferentes que o cara pode criar. Assim, resumindo a coisa, né, gente? Para nossa sorte, ainda bem que não cai tanto.
Porque vocês já percebem que o negócio ele pode se estender aqui, né? Tipo, a gente pode ficar aqui tipo uma semana inteira discutindo caso de campo elétrico, que vai ter coisa para definir, tá bom? Então, mais ou menos, acho que eu respondi a tua pergunta sobre essa questão, né, que você tinha feito, do peso igualar a força elétrica. Às vezes isso acontece, às vezes não, tá bom? Ainda bem, kkk, exatamente. Tá? Printa, print. Mara. E aí, para a gente encerrar esses tipos de campos elétricos estranhos, vamos falar de condutores ocos. Oco. O que acontece, gente? Para eu criar um campo, eu preciso de um corpo eletrizado, uma carga geradora. A primeira situação que a gente aprendeu foram as cargas pontiformes. Beleza. Depois eu pus placas paralelas. Agora eu vou imaginar o seguinte. Imagina que você tenha uma esfera, só que essa esfera ela é oca. Tipo assim, imaginem, pessoal, um ovo sem o ovo, só a casca. Imagina que a gente tivesse um ovo, só que por dentro não tem nada, só tem a casquinha, tá? Então eu tenho um objeto que eu vou eletrizar. Então eu vou pegar esse objeto e vou eletrizar. Tá? Eu posso eletrizar por atrito, por contato, por indução, não importa. Mas eu vou eletrizar. Tá bom. Quando eu eletrizar o corpo, ele vai virar uma carga geradora. Certo? Beleza. Como é o campo elétrico desse corpo? É aí que vem a coisa. Quando eu eletrizo um corpo, o que vai acontecer? Esse corpo vai ficar cheio de carga. Tudo bem? Só que acontece o seguinte, essas cargas, gente, quando você colocar as cargas no corpo, essas cargas elas vão se distribuir pelo corpo. Tá? Como acontece nas placas paralelas. Tipo, quando você eletriza uma placa, ela fica toda eletrizada. Toda. Tanto a positiva como a negativa. Só que quando você eletriza um objeto oco, acontece uma coisa muito curiosa. As cargas que esse objeto vai ganhar, elas vão ficar armazenadas na superfície externa do condutor. Observem no meu desenho, que está bem porquinho, que eu tenho aqui uma superfície externa. Isso aqui é propriamente a casca, né? E aqui eu tenho uma superfície interna. Então vamos desenhar aqui, ó. Vamos colocar uma setinha aqui, ó. Você tem aqui uma superfície externa. E aqui você tem uma superfície interna. Tá. Quando eu eletrizar, as cargas vão ficar assim, ó. Por exemplo, faz de conta que eu eletrizei o corpo com carga positiva. Tá? Então eu vou escrever aqui, ó, as cargas ficam armazenadas na superfície externa. Tá bem? Por que isso acontece? Por uma razão até certo ponto bem simples. Quando você eletriza um corpo, você está cheio de carga de mesmo sinal no corpo. Tanto positivas como negativas, depende de como você eletrizou. E a gente sabe que cargas de mesmo sinal querem se afastar, certo? De tal maneira que, se as cargas querem se afastar,
elas vão procurar ocupar uma região do condutor de tal maneira que elas fiquem o mais longe possível uma da outra. O que uma carga positiva quer é ficar longe da outra. E por que elas escolhem, entre aspas, a superfície externa? Porque a superfície externa é maior. A superfície externa, ela possui mais área quando você compara com a superfície interna. Maior área. Tudo bem? Isso acontece sempre. Só que, qual é a parte louca da história? Quando esse objeto está eletrizado, ele vai criar um campo elétrico por fora dele. Então aqui vai ter campo elétrico. Campo elétrico exterior, digamos assim. Então, ó, deixa eu colocar aqui. Linhas de campo exterior. Tá? Isso é um padrão, tá, gente? Isso acontece com qualquer condutor oco. Com qualquer condutor oco. Tá bom? Beleza? Tá. Ah, a pergunta aqui. Nunca tinha entendido por que ela não fica na parte de dentro. Ela não fica na parte de dentro porque ela quer fugir uma carga da outra. É por isso, tá? Agora, qual que é a parte bonitinha da história? E aqui dentro da bola? Aqui dentro da bola, você tem um campo elétrico zero. Não tem campo elétrico dentro da bolinha. Não tem campo elétrico dentro da bolinha. O campo elétrico, ele só acontece para fora. É como se dentro da bolinha ela tivesse blindada, ela tivesse isolada, tá? Então, o campo elétrico no interior do condutor, vamos escrever aqui, ó, o campo elétrico no interior do condutor é nulo. Tá bom? Quem descobre isso pela primeira vez foi um cara chamado Michael Faraday. E o Faraday foi um dos caras mais importantes no desenvolvimento da eletrostática, do eletromagnetismo. Tá? O Faraday foi o primeiro cara que fez experiências com ímãs. Mano, o cara era muito foda. E qual foi a sacada dele ao perceber isso? Ele percebe o seguinte: se dentro da bolinha não tem campo elétrico, significa que uma carga de prova lá dentro nunca pode se mexer. Então, ó, cargas de prova, provas, não se locomovem dentro do condutor. Tudo bem? Então, ó, de novo. Condutor oco, eu eletrizo, as cargas ficam para fora. Se as cargas ficam para fora, o campo elétrico só existe para fora. Se o campo elétrico só existe para fora, quer dizer que uma carga de prova não consegue andar dentro da bolinha, porque não tem campo. Tudo bem? Agora vem a parte final. Se a carga de prova não anda dentro da bolinha, significa que não existe corrente elétrica lá dentro. Não existe corrente elétrica na bolinha.
no interior. Tá? Ou seja, o que o Faraday descobre? Que se você estiver dentro de um condutor oco, você nunca será atingido por nenhuma corrente elétrica. Ele usa uma expressão para traduzir esse efeito, que é a expressão blindagem eletrostática. Cara, o Enem adora isso. Há uns 2 anos atrás, apareceu uma questão muito famosa, tem tudo quanto é material, que fala daquela história de que quando está chovendo, é melhor você não sair do carro. Lembra dessa questão? Não sei se vocês lembram dela. Basicamente, a questão fala sobre isso. Quando está chovendo, a melhor coisa que tem é você não sair do carro. Tá? Justamente por quê? Porque o carro, ele é um condutor. O carro é feito de metal, certo? Quando está chovendo, existe uma probabilidade maior de cair um raio no carro, certo? Caso o raio atinja o veículo, caso aquela energia elétrica atinja o veículo, essa energia elétrica não vai conseguir entrar no veículo. Não vai. Por quê? Porque dentro do condutor não é possível ter campo elétrico. Essas cargas que o condutor recebe, elas vão ficar todas envolvendo o condutor pelo lado de fora. De tal maneira que a pessoa que está dentro do carro vai se manter protegida. Tá? Sabe onde acontece isso com muita frequência, pessoal? Com uma frequência até que assustadora? Em avião. O avião está voando. Geralmente, os pilotos, quando vão fazer os voos de avião, eles tentam fugir da chuva. Por causa da turbulência, enfim. Mas, vez ou outra, o avião entra numa nuvem. Pode acontecer lá dentro, não é raro, de haver uma descarga elétrica da nuvem no avião. Ou seja, o avião literalmente ser atingido por um raio. O que acontece quando um avião é atingido pelo raio é que as cargas elétricas elas ficam por fora do avião. De tal maneira que quem está lá dentro fica protegido eletrostaticamente. Tá? E esse efeito é chamado de blindagem eletrostática. Tá? A curiosidade é como o Faraday mostra isso para a galera. Quando ele descobre esse efeito, ele faz uma experiência na frente de todo mundo, onde ele se coloca dentro de uma gaiola, e ele conecta a gaiola a um gerador. De tal maneira que o gerador começa a soltar raio em cima da gaiola. Deixa eu mostrar para vocês aqui o desenho, ó. Espera aí. Ó, é isso aqui, ó. Isso aqui é a gaiola de Faraday. Espera aí. Oxi. Ó. Ó. Aqui tá um gerador. O que o gerador... Tá vendo que tem um cabo aqui, ó? Cara, isso aqui, ó, que tá saindo do gerador, é carga elétrica. É carga elétrica. Aqui você tem uma pessoa, ó, tá vendo? E ela tá isolada. Ela tá com uma grade, toda ela metálica, simulando o condutor oco. Simulando o condutor oco. Tá? E embora a pessoa esteja aqui próxima, você observa que a pessoa não está encostando na gaiola. Ela não está encostando. Tá? E por que o choque não atinge ela? Ó, gente, olha a distância que a carga elétrica tá da pessoa. Tá vendo? Tá bem pertinho. E a eletricidade não consegue entrar. Ela não consegue entrar dentro da gaiola. Porque lá dentro não tem campo elétrico. Se não tem campo elétrico, as cargas não conseguem se movimentar. Né? Claro que essa energia elétrica ela vai escoar para a Terra. Vocês estão vendo que tem um fio aqui, ó, conectado na gaiola? Ó? Tá vendo esse fio aqui? Ó? Eu acredito, não tenho certeza, mas eu acredito que isso aqui é um fio terra. Por quê? Porque essa eletricidade aqui, ó, ela tem que escoar para algum lugar. Então, provavelmente ela deve estar escoando para a Terra. Tá? É claro que se o cara encostar na gaiola,
ele vai tomar um baita de um choque. É importante que ele não encoste na gaiola, tá? Isso é chamado de blindagem eletrostática. Né? Acho que no ano antes dessa questão do carro, caiu uma questão parecida, que era o caso de uma criança. A criança estava lá no quintal brincando e começou a querer chover. E aí a mãe da criança vira para a criança e diz assim: fulano, tira a gaiola do passarinho de fora, porque está chovendo e vai cair um raio na gaiola. E aí a pergunta que o Enem fazia é, do ponto de vista de eletricidade, essa afirmação ela está correta ou está errada? E a resposta era mais ou menos essa: olha, não tem problema do raio cair na gaiola, porque se o raio cair na gaiola, a eletricidade não consegue entrar no interior do dispositivo, porque é uma gaiola. Tá? Isso é chamado de gaiola de Faraday. Alguém escreveu aqui no chat, gaiola de Faraday. Tá? Aqui, a gente não precisa saber calcular o campo elétrico por fora. Tá? Porque, veja, deixa eu voltar um pouco aqui no slide. Ó. Por fora, tem campo elétrico. Tá? Tem como calcular o campo elétrico por fora. Mas, gente, eu não vou falar sobre isso com vocês, tá? Por quê? Porque não é importante. Quando aparecem questões de condutores ocos, a pergunta ela é sempre essa: como é o campo por fora? O campo existe por fora. Como é por dentro? O campo não existe por dentro. Então, se você souber isso, já está mais do que bom sobre questões de condutores ocos. Até porque a resposta é sempre a mesma. O campo elétrico por dentro é zero, blindagem eletrostática, eu não preciso me proteger da eletricidade dentro do condutor porque eu não seria atingido. Então, sempre as respostas, as alternativas, elas vão conduzir para essa linha de raciocínio, tá bom? Beleza? Nos materiais mais aprofundados, por exemplo, para quem vai prestar militar, tipo ITA, IME, AFA, que não é o caso de vocês, aí o cara tem que saber calcular o condutor por fora, tem todo um paranauê lá, bem maluco. Tudo bem? Beleza? Tranquilo, gente? É isso. Eu vou parar por aqui. Tá? A gente já conseguiu encerrar a teoria. Falamos de tudo que precisava de carga pontiforme, placa e condutor oco. Tá bom? Na semana que vem, a gente volta com a eletricidade, aí fazendo os exercícios de campo. Tá? Aí vai ter exercício de campo resultante, gaiola de Faraday, placa paralela. Todos esses casos que a gente estudou, a gente vai trabalhar na forma de exercícios. Tá bom? Passa a régua e fecha a conta. Certo, criança?